Muito bem, queridos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês, privilégio. Agradeço meu amigo, pastor Marcilene, pelo convite. Agradeço o conselho desta igreja por ter aberto as portas para mim, para minha família e para um pequeno grupo da nossa igreja que já fora apresentado, apesar do Messias às vezes estar mais aqui do que lá. Brincadeira. Ele está sempre lá, todas as manhãs, mas eu sei que à noite, de vez em quando, ele vem para cá, então ele é conhecido da casa. A minha esposa é a Rafaela, estamos casados há 11 anos, e nesses 11 anos Deus nos deu 4 filhos. Deixa eu ver se eu lembro o nome de todos aqui. É Yasmin, a mais velha, de 10 anos. Depois da Yasmin veio o Lucas, que hoje tem 5, quase 6 anos. Depois do Lucas, a Sofia, que agora tem 4 anos. E depois da Sofia, a Anne, que está com quase 2 anos. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não paramos, a nossa meta são 5 filhos. Então, se Deus nos abençoar com mais um, louvado seja o nome dele, porque daí a gente enche uma spin, aí começa a ficar mais difícil, né? Ter carro para além de 7 lugares. Então, a meta é encher um carro de 7 lugares, quase conseguimos. Nós temos um filho postiço, que é o Luiz, né? Que é o meu seminarista, o nosso candidato ao Sagrado Ministério, lá em Vargem Grande Paulista, está conosco desde 2020 e tem sido uma alegria caminhar com ele também. Muito bem, irmãos, sem mais delongas, quero convidá-los para que abram o texto bíblico em Mateus 28. Enquanto vocês abrem, o pastor falou para eu falar um pouquinho aqui do meu ministério. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vargem Grande, Igreja Presbiteriana Betel, há 10 anos. Fiquei lá como auxiliar do reverendo Ellerson de 2015 a 2018 e a partir de 2019 como titular. E estou eleito lá até 2027. E esse ano, pela graça de Deus, eu fui convidado para contribuir num processo de transição de uma igreja muito querida também, a Igreja Presbiteriana de Mairinque. Então, nós temos pastoreado também Mairinque. Alguém conhece a cidade de Mairinque? Fica logo depois de São Roque, um pouquinho antes de Alumínio. E uma igreja muito boa, uma igreja mais ou menos do tamanho dessa, uns 150 membros. O pastor de lá ficou por 11 anos pastoreando a igreja, recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, e neste período, então, até Deus enviar para lá um novo ministro, eu estarei à frente daquela igreja. Então, orem por mim, porque pastorear uma igreja já é difícil. Pastorear 2 igrejas, então, é bem difícil. Hoje alguém chegou para mim e falou, nossa, pastor, você emagreceu, o que você está fazendo? Qual que é a dieta? Eu falei, 2 igrejas. 2 igrejas. Pastorei 2 igrejas e certamente você vai perder uns quilinhos, sem dúvida alguma. Mas Deus é bom, depois a gente recupera, não é não? Muito bem, queridos. Então, Mateus 28, leremos apenas os últimos versículos, os 3 últimos versículos, Mateus 28, do 18 ao 20. Vamos juntos, como é um texto pequeno, nós podemos ler e ler como nós fizemos agora na liturgia, ler a uma só voz, ler com toda a nossa força, com todo o nosso coração a palavra do Senhor. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, em nome e por amor de Jesus, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor nos concede. Que privilégio, Senhor, é adorá-lo, que privilégio é bendizê-lo e exaltá-lo por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá de prestar esse culto ao Senhor. Agora, mais do que nunca, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos permitir ouvi-lo. Pai, em nome e por amor de Cristo, nós te imploramos que a tua voz ressoe neste lugar, para a honra e glória do teu nome, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreender as verdades que serão ministradas, expostas nesta noite, e uma vez compreendidas as verdades do Senhor, compreendida a tua santa palavra, que ela cause em nós uma grande transformação,
que ela forge em nós o caráter do Teu Filho, que ela renove a nossa fé, renove a nossa esperança, que nós saiamos daqui mais parecidos com Cristo Jesus e menos parecidos com nós mesmos, para o louvor da Tua glória. Que não seja apenas eu falando, Senhor, mas que seja o Senhor falando através de mim, para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, pedindo estas coisas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, nós somos, como Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja essencialmente missionária. Ser missionária faz parte do nosso DNA, está nas nossas veias como igreja, não é verdade? A nossa origem foi fruto de uma missão, de alguém que saiu do seu país, veio até o nosso país e de forma muito corajosa, com muita intrepidez em Cristo Jesus, iniciou um trabalho aqui há mais de 160 anos e, para a glória de Deus, nós nos tornamos o que hoje nós somos. Louvado seja o Senhor por isso. Só que nós não podemos apenas nos contentar com as nossas origens missionárias, nós devemos ser, de fato, uma igreja missionária, uma igreja que continua a missão da qual ela é fruto. Uma igreja que não apenas cresce no âmbito nacional, mas que cresce também no âmbito global, para a honra e glória do Senhor. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: por que nós devemos ser uma igreja missionária? Qual é a força motriz que nos impulsiona às missões? Qual é a força motriz que nos impulsiona a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, como o texto que nós acabamos de ler? E aqui, neste texto, eu entendo que há pelo menos 3 razões para sermos uma igreja missionária. 3 forças que nos impulsionam às missões. E quais são elas? Em primeiro lugar, por que devemos ser uma igreja missionária? Nós devemos ser uma igreja missionária por causa da autoridade de Cristo Jesus. Jesus, antes mesmo de enviar os seus discípulos para irem e fazerem novos discípulos, batizando novas pessoas, ensinando estas pessoas a guardarem tudo aquilo que elas mesmas receberam, o Senhor Jesus fala sobre quem Ele é. Ele chega e diz, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós fazemos missões, mas com base na autoridade que foi dada a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fazemos missões não porque nós temos recursos suficientes, não porque nós somos bons em estratégias missionárias. Todas estas coisas são importantes. Pessoas que investem numa igreja saudável, e esta igreja saudável investe então na obra missionária, na obra evangelística. Esta igreja planta novas igrejas. Isso tudo é muito bom. É importante que nós saibamos como conduzir um trabalho missionário, que nós saibamos sobre estratégias missionárias, estratégias evangelísticas, estratégia para a plantação de igreja. Estas coisas são muito importantes, mas nada é mais importante do que fazermos tudo isso sob a autoridade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os recursos são importantes, as estratégias são importantes, mas fazer missões sob a autoridade de Cristo é essencial. Nós podemos ter todos os recursos, as melhores estratégias, mas se não formos em nome de Cristo Jesus, nós certamente fracassaremos. Mas ainda que nos faltem recursos, ainda que as estratégias não sejam as melhores, se nós formos na autoridade de Cristo Jesus, certamente nós triunfaremos. O que faz uma igreja ser bem-sucedida no seu avanço missionário é o fato de Cristo Jesus ter toda a autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o Senhor. Por isso, uma vez que Cristo Jesus tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, algumas verdades, algumas certezas nós possuímos. E quais são elas? A primeira delas é que os nossos pecados foram perdoados e os principados e potestades foram todos despojados. Porque Cristo Jesus triunfou na cruz. Porque Cristo Jesus ressuscitou ao 3º dia, porque Cristo Jesus agora é assunto aos céus, está à destra do Pai, e não há nada neste mundo que fuja da sua autoridade, nada neste mundo que não diga, Ele é o Senhor. Todos os nossos pecados e os pecados daqueles que foram escolhidos por Ele na eternidade podem e serão pagos na cruz do Calvário. Não há mais demônio algum,
não há mais potestade alguma, não há principado algum que não tenha sido despojado e envergonhado pela obra completa e consumada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala a respeito destas coisas, lá em Colossenses capítulo 2, dos versos 13 ao 15, Colossenses 2, do 13 ao 15, o apóstolo Paulo diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que nós podemos ir? E ao ir, certamente nós triunfaremos, e ao ir, certamente nós faremos discípulos, porque Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu o pecado, porque Jesus venceu todas as hostes que eram contra a sua obra. Por causa da vitória de Cristo Jesus, as portas do inferno jamais triunfarão contra a igreja. Louvado seja o Senhor! Nada jamais pode se levantar contra a obra missionária. O próprio Cristo fala a respeito disso lá em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai avançar, e as portas do inferno não podem nos segurar, porque Cristo Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nada refoge à sua vontade, nada pode caminhar na contramão do seu querer, porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, os seus escolhidos em algum momento ouvirão a sua voz. E as ovelhas que ouvirem a voz do Senhor, certamente o conhecerão e o seguirão. Os seus escolhidos em algum momento serão eficazmente chamados, e não só apenas chamados, mas eles serão profundo e completamente transformados por Cristo Jesus. Nada pode deter o avanço da igreja, porque nada deteve o Senhor da igreja. Louvado seja Deus por isso. Todos que pertencem a Cristo, no tempo certo, virão até Ele, por meio da pregação do Evangelho. João 6, do 37 ao 40 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse o quê? Virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com base na autoridade de Cristo, com base nessas verdades, com base nessa certeza de que todo aquele que o Pai dá ao Filho, este vem ao Filho, este crê no Filho, e este jamais será posto para fora. Pelo contrário, o Filho o acolherá em sua família. O Filho fará nova criatura por meio do agir do Espírito. Com base nessas verdades, nós devemos avançar em Cristo Jesus. Nós devemos seguir pregando o bom evangelho de Cristo Jesus, anunciando as boas novas do Cordeiro de Deus, daquele que morreu para tirar o pecado do mundo. Nós podemos e devemos fazer isso com intrepidez dentro das nossas casas, nas nossas cidades, nos nossos bairros, no nosso trabalho, e devemos fazer isso além das nossas cidades, além dos nossos bairros, além do nosso país, porque onde lá estiver um escolhido, certamente quando o evangelho for ouvido, Cristo atrairá para si. Isso é uma certeza absoluta, irmãos. Então, ore, mas se envolva também. Ore por missões, mas seja alguém aberto, disposto a ser um missionário de Cristo Jesus. Onde você está, e se o Senhor te levar para outro lugar, vá para a glória de Deus, porque em Cristo Jesus não há obra neste mundo, não há nenhum outro trabalho mais certo de que acabará bem do que a obra missionária, porque o próprio Cristo, que tem toda a autoridade, é quem a conduz, é quem a realiza por meio de nós, que somos apenas
vasos de barro. Nós somos apenas instrumentos. É Cristo que faz por meio de nós. E se Ele faz por meio de nós, certamente dará certo, porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, por que nós devemos ser uma igreja missionária? Nós devemos ser uma igreja missionária por causa da ordem de Cristo. Cristo não apenas diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele continua a sua fala. Ele diz, ide. Versículo 19. Vamos juntos mais uma vez? O 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vão! Toda autoridade pertence a mim. Eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o cabeça de vocês. Agora, vão! É uma ordem, queridos. Fazer missões é um dever, é uma responsabilidade, não é uma escolha. Nenhuma igreja pode dizer assim, mas nós não temos DNA missionário. Nós não fomos chamados para missões, nós não nos envolvemos com missões, porque isso é para outras igrejas que possuem essa vocação específica. Não. Toda igreja, todo discípulo, não importa quem seja esse discípulo, não importa quem seja esta igreja, todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram chamados, não apenas para um relacionamento com Ele, mas para serem instrumentos nas mãos dEle, para que outros discípulos o conheçam, para que outras ovelhas se convertam. Todos nós temos uma vocação missionária. Você não precisa de um chamado específico do tipo, pastor, eu estou sentindo que Deus está me chamando para ir lá para a Palestina. Eu estou sentindo, pastor, que Deus está me chamando para ir lá para a tribo indígena, para qualquer uma delas que fique lá no coração do Amazonas. Não, você já tem um chamado missionário. Ainda que este chamado não seja tão específico, não te conduza para um lugar específico, ainda assim você já é um missionário. Todo discípulo deve ser também um discipulador. Isso não é uma escolha, é um dever, é uma responsabilidade que o Senhor nos dá. Ide, portanto, e fazei discípulos. Nós somos convocados por Cristo para ir e para propagar aquilo que nós mesmos recebemos, para multiplicar aquilo que nós mesmos recebemos, para fazer como instrumentos nas mãos de Deus, que outras pessoas experimentem aquilo que nós já experimentamos. E essa é tanto uma responsabilidade comunitária, como uma responsabilidade individual. Toda a igreja é discipuladora, mas você também é. Às vezes você fica olhando para o lado e fica reclamando, aqui ninguém evangeliza, mas você evangeliza. Aqui ninguém discipula ninguém, mas você está discipulando alguém? É uma responsabilidade da igreja, mas é uma responsabilidade sua também. A igreja deve se envolver, mas você não pode deixar de cumprir esta ordem que Deus lhe deu, que Cristo lhe dá. Este chamado é para toda a comunidade presbiteriana Filadélfia em Cotia, mas é para você que se chama João, Maria, Antônio e assim por diante. Você precisa entender que este chamado é um chamado específico do Senhor sobre a sua vida. Além disso, fazer missões, esse chamado de Cristo Jesus, é um compromisso tanto local como global. Todas as nações. Todas as nações implica Vargem Grande, Mairinque, Cotia, mas também implica lá a faixa de Gaza, a janela 1040, Índia, China, aqui os países da América do Sul, Colômbia, Peru, Chile, todas as nações, onde tiver um grupo de pessoas, este grupo de pessoas precisa ouvir o Evangelho, porque o Senhor está nos chamando para, de alguma forma, como igreja, alcançar essas pessoas para a glória dele. Então, precisamos anunciar o Evangelho local e globalmente. Então, precisamos anunciar o Evangelho tanto para os que estão perto, como para aqueles que estão longe. Sendo assim, toda igreja fiel ao Senhor Jesus se envolve intencionalmente no evangelismo da sua própria cidade. As pessoas que estão perto, fazendo missões e indo para aqueles que estão à nossa volta, para as casas que ficam ao redor da igreja, para as escolas, talvez, que nós temos acesso aqui nesta igreja, há uma escola, para as famílias destes alunos.
Nós precisamos anunciar o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Anunciar o Evangelho primeiro dentro das nossas próprias casas. Às vezes nós já falhamos neste primeiro campo missionário que Deus nos dá. Não é verdade? Às vezes nós queremos ir lá para a Índia anunciar o Evangelho. Mas você nunca leu a Bíblia com seus filhos ou com a sua esposa? Espera aí, vamos comer o arroz e feijão primeiro? Vamos fazer o beabá? Aí, assim que nós fizermos e cumprirmos a vontade de Deus, primeiro no local mais importante, mais próximo que Deus nos deu, que é a nossa família, vamos estender um pouquinho mais? Vamos para o bairro, vamos para a nossa família estendida, vamos para os nossos vizinhos, para os colegas de trabalho, na faculdade, na escola, seja lá onde for, seja lá quem você for, você é um representante de Cristo, você é um arauto do Rei. Sabe o que você é? Você é um sacerdote nas mãos de Deus, um profeta, alguém que foi chamado pelo Senhor para servir de sacrifício vivo ao próprio Deus, com uma das intenções de fazer com que outras pessoas, de alguma forma, por meio da sua vida, também conheçam a Cristo, para anunciar o Evangelho e fazê-lo com intrepidez no nome de Cristo Jesus, aonde quer que você esteja. Faça isso. Ore por estas questões, ore por estas coisas, fale ao Pai: Senhor, em nome de Jesus, ajude-me, em Cristo Jesus, a ser de fato um arauto, um atalaia, alguém que vai de forma destemida, alguém que prega e anuncia, alguém que revela a sua graça por meio das palavras e por meio da própria vida. Se envolva intencionalmente em evangelismo, se envolva intencionalmente em plantação de igrejas, se envolva intencionalmente na obra missionária. Igrejas precisam plantar igrejas, igrejas precisam enviar missionários. Lá em Vargem Grande, quando nós completamos 50 anos, nós ainda não tínhamos nenhuma igreja plantada. Gente, 50 anos de igreja. E nós nunca produzimos, nunca reproduzimos, nunca plantamos uma igreja, não tínhamos uma igreja como filha da Betel. Aí nós assumimos, para a glória de Deus, uma plantação que já estava em andamento na cidade de Cotia, mas lá no município de Caucaia, né? Caucaia é quase uma outra cidade, não é verdade? É grande demais, Caucaia. E nós começamos um projeto lá, assumindo uma comunidade que já existia há quase 17 anos, e pela graça de Deus, o trabalho tem avançado, o trabalho tem crescido. E nós, mesmo sem os recursos, pela glória de Deus, temos sido sustentados. Louvado seja o Senhor por isso, e em breve, se Deus quiser, a Congregação Presbiteriana de Caucaia se tornará a Igreja Presbiteriana de Caucaia, a primeira igreja presbiteriana plantada pela Betel. Não sejam como nós. Esta igreja está completando quantos anos, pastor? 54 anos. Plante igrejas. Plante igrejas. Tenha isso como meta. Pelo menos uma a cada 5 anos. É muito, talvez uma a cada 10 anos. Mas plante igrejas para a glória de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito conosco, apenas com as nossas demandas internas. Não é verdade? A nossa tendência de sermos bairristas é muito grande. O nosso coração se apega rápido demais às necessidades próprias, particulares, individuais que nós temos como igreja. E nos esquecemos que o chamado de Cristo Jesus é para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Certamente Betel seria uma igreja mais confortável se nós não tivéssemos os custos como a plantação, mas certamente nós seríamos menos fiéis ao Senhor se não plantássemos. O Senhor nos chama para plantar igrejas, para anunciar as boas novas, para sustentar missionários, enviar missionários para a glória dele. Estas missões, ou este chamado missionário, fazer missões para a glória de Deus em Cristo Jesus, requer discipulado. Olha só, finalzinho do versículo 19 e versículo 20, que eu releio, dizem assim: Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos juntos? O versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que coisa extraordinária que está sendo dito aqui. Em nenhum momento Jesus está dizendo para fazermos prosélitos da fé. Jesus não está dizendo, olha, vão
e tragam pessoas para a igreja, as conformem ao DNA, à identidade da igreja, para que elas se pareçam crentes como vocês, para que elas então frequentem os cultos apenas, para que elas apenas preencham os bancos da igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Proselitismo é isso. Proselitismo significa converter as pessoas a nós mesmos, às nossas denominações, às nossas doutrinas, às nossas comunidades locais. E, infelizmente, muitos de nós nos contentamos demais com gente convencida, com gente que parece conosco e que está convencida de que se parece com Cristo, ao invés de nos preocuparmos e trabalharmos por gente convertida. Isso é muito diferente. Gente convencida e gente convertida. Gente convencida tem cheiro de crente, fala igual crente, canta as músicas de crente, mas não crê em Cristo Jesus de fato. Não viveu uma experiência de nova vida. Não foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. O discipulado não conduz as pessoas apenas à igreja, e igreja é coisa boa, tá, gente? Eu não sou contra a igreja, não. Sou pastor de igreja, inclusive. Igreja é coisa boa. Mas eu não estou falando que igreja basta. Não é isso que Cristo nos ensina. O discipulado significa conduzir as pessoas até aos pés da cruz, para que na cruz elas conheçam a Cristo, submetam-se a Cristo Jesus, ao seu senhorio, e experimentem salvação, ou seja, sejam batizadas pelo Pai, pelo Filho, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo assim, queridos, nós precisamos trabalhar não apenas para que as pessoas venham até a igreja, nós precisamos trabalhar para que elas sejam conduzidas até Cristo Jesus. Muitas e muitas vezes eu tive que corrigir isso durante esses anos de ministério. Pessoas que diziam assim para mim: pastor, eu estou evangelizando. O que você está fazendo? Eu estou convidando a pessoa para vir para a igreja. Aí eu falo: você sabia que isso não é evangelismo? É bom, convide as pessoas para virem à igreja, é bom que elas estejam aqui, porque aqui elas serão também evangelizadas. Mas evangelismo é você falar de Cristo para elas. É você anunciar as boas novas a elas. É você dizer que sem Cristo Jesus elas estão perdidas em seus delitos e pecados. É você mostrar que Deus as criou como pessoas santas, mas o pecado as desvirtuou, o pecado as maculou, e por causa do pecado elas estão separadas da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas que em Cristo Jesus há vida abundante. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados, em Cristo Jesus nós somos plenamente perdoados, e tudo que esta pessoa precisa é crer em seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessá-lo com seus lábios. Isso é evangelismo. É esse o chamado de Deus para a sua vida, mais do que trazer pessoas para a igreja e falar: pastor, agora cuida. Pastor, eu já trouxe, te vira, pastor. Não, não faça isso. Pregue o evangelho para as pessoas que você quer ver experimentando uma nova vida em Cristo Jesus, e que você queira ver todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo experimentando uma nova vida em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, reforçando, chamar as pessoas para a igreja é ruim? Não, é bom, mas basta? É só isso? Claro que não, queridos. Nós precisamos cumprir a grande comissão. Devemos nos envolver mais profundamente com as pessoas que nós estamos discipulando. O discipulado requer o ensino da palavra de Deus, o ensino tanto formal quanto o ensino experiencial. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Ele chamou os seus discípulos para conviver com ele. E ele caminhou com esses discípulos pregando aos discípulos, mas também mostrando aos discípulos o que é temer a Deus de verdade. E é esse o nosso chamado, para reproduzirmos aquilo que Cristo reproduziu com seus discípulos, aquilo que por outrora nós experimentamos com alguém. Quando da minha conversão foi muito interessante, porque eu tive um primeiro contato com alguém que me convidou para a igreja. E a igreja foi muito boa, de fato. Foi uma experiência extraordinária. Eu fui acolhido em um momento difícil da minha vida. E acolhido com amor, com graça e com misericórdia. E tudo isso foi lá na Betel, tá, gente? Eu nunca saí da Betel para nada. Toda a minha experiência de vida com Cristo Jesus, ordenação e tudo mais, sempre na mesma igreja. Mas o que mais marcou a minha vida foi que depois de um acampamento, e eu digo que este foi o acampamento da minha conversão, o pastor responsável pelo acampamento chegou para o casal que liderava os jovens e falou: o Tiago é problema de vocês. Vocês precisam caminhar com o Tiago.
Este casal chegou para mim e propôs: Tiago, você topa fazer um estudo bíblico na nossa casa? Se eu não me engano, toda terça-feira, às 7h30. Eu falei: topo. Fechou. E eu caminhei com esse casal por muitos meses. Toda semana, não só na terça, começamos apenas na terça, mas a nossa amizade, a nossa relação, ela cresceu tanto que em outros momentos eu também estava lá na casa deste casal. Só que toda terça nós sentávamos, abríamos a Bíblia e estudávamos algum tema das Escrituras Sagradas, e isso com base em um discipulado muito simples, que inclusive eu uso até hoje na nossa igreja, quando eu discipulo pessoas. O discipulado é: quem é Jesus? Quem somos nós? O que é o pecado? Como podemos ter certeza da salvação? E aquilo foi ganhando tanto espaço no meu coração. Eu fui me percebendo como um pecador. Eu fui percebendo a Cristo Jesus como um Senhor. E aquilo foi, de fato, fundamental para a minha maturidade cristã. Aquilo me amarrou a Cristo. Mas alguém investiu na minha vida. Alguém entendeu. Não basta que ele esteja num banco de igreja. É preciso que ele encontre pessoas com quem ele possa caminhar. Pessoas que orem por ele, pessoas que caminhem com ele em seus pecados e mostre estes pecados e o chame à santidade e que o façam por meio da palavra de Deus. Você pode ser esse tipo de gente. Deus o chamou para ser esse tipo de gente, para que você reproduza discípulos de Cristo como um bom instrumento de Cristo Jesus, através das suas palavras e através dos seus ensinos. Mas dá trabalho. Você pegar um jovem de 19 anos, meio rebeldão da vida, e levar para dentro da sua casa para pregar o Evangelho, você precisa ser uma pessoa destemida. Você precisa crer no Cristo que você está pregando. E você precisa entender que este Cristo a quem você está pregando tem toda a autoridade nos céus e na terra, e se Ele quiser, Ele muda até um jovem assim. Ele o transforma, e o transforma completamente para a glória dEle. Creia nestas coisas. Se envolva um pouco mais. Eu tenho certeza que se você oferecer para alguém uma caminhada de discipulado, essa pessoa aceitará. Nos meus 10 anos de ministério, eu não consigo lembrar de alguém para quem eu ofereci um discipulado bíblico e essa pessoa disse: não quero. E assim, gente, eu já fiz isso com tudo quanto é tipo de gente, em todas as fases da vida. Um dos que mais me chama a atenção foi um ateu. Um ateu. Ele ele foi a um culto da nossa igreja, ele não cria em Deus. Ele foi estimulado por um amigo que cria em Deus. E no final eu fui bater um papo com ele, como eu sempre faço aos finais de culto, eu vou até a porta e fico tentando conversar com os visitantes. Ele contou de forma muito rápida a história dele, e eu falei: você topa fazer um discipulado bíblico? Me passa o seu contato. Eu peguei o contato dele, mandei o material para ele. Depois de um mês, ele falou: pastor, a gente pode iniciar aquele discipulado? Louvado seja o nome do Senhor. Foi o discipulado mais intenso da minha vida. Alguns encontros que nós tivemos duraram quase 3h30 de conversa. Ele perguntava tudo, e eu, na medida do possível, ia tentando responder. No final das contas, agora, no dia 5 de julho, ele professou a fé e foi batizado. E se isso não bastasse, ele está reproduzindo o discipulado com os pais. Com os pais, que também não creem em Cristo Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos. É na autoridade de Cristo que essas coisas acontecem. Não é porque eu tenho habilidades, não é porque eu tenho força, não é porque eu tenho talento. Eu sou um zero à esquerda. Um vaso de barro, no qual não há valor algum. O que muda tudo é a autoridade que foi dada a Cristo Jesus pelo Pai. Quando Cristo Jesus se envolve na questão, nada é impossível para Ele. Ele transforma, Ele muda, Ele renova até ateus. E por fim, queridos, para nós concluirmos, por que devemos ser uma igreja missionária? Não apenas pela autoridade de Cristo, não apenas porque Cristo nos ordena, mas por causa da presença de Cristo Jesus. Por causa da presença de Cristo Jesus. Finalzinho do versículo 20 diz assim: e eis, vamos juntos? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
nós não cumprimos o chamado missionário sozinhos. Não cumprimos. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor da igreja, o pastor das ovelhas, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, o unigênito do Pai, a expressão exata de Deus, está conosco em todos os lugares onde anunciamos o seu evangelho. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não vamos sozinhos. Cristo diz: vão, mas eu vou com vocês. Preguem, mas eu estarei lá. Anunciem, mas pode contar comigo. Eu não vou largá-los de forma alguma. E eu ficarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus que chama é o Deus que sustenta, é o Deus que provê, é o Deus que nos preserva, é o Deus que nos mantém, é o Deus que venceu o mundo e por meio dele nós o venceremos também. É a presença de Cristo Jesus que nos conforta, irmãos. É a presença de Cristo Jesus que nos anima em meio às dificuldades. Em nenhum momento eu falei para vocês que foi fácil ou que é fácil cumprir a missão. É fácil? É claro que não. Os desafios são muitos, não é verdade? São muitos os desafios. E dependendo de onde você vai cumprir essa missão, os desafios eles dobram, triplicam, eles se avolumam demais. Só que Cristo Jesus está conosco aonde estivermos, e a doce presença de Cristo, daquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, daquele que tem toda a autoridade, ela nos conforta, ela nos anima, ela nos motiva. A presença de Cristo nos garante, queridos, que apesar das lutas e provações, a igreja sempre será bem-sucedida. A igreja há de cumprir a sua empreitada missionária. Nós iremos cumprir, por causa da presença e do poder de Cristo sobre as nossas vidas, o seu chamado para fazermos discípulos. Vá, meu querido. Não tenha medo, não. Tua igreja não vai? Vai você. Tua família não foi? Vá você. Vá você, porque se você for e você de fato pertencer a Cristo, Cristo estará indo contigo. Em momento nenhum você estará sozinho nesse trabalho. Louvado seja o Senhor por isso. Conclusão, queridos. Só recapitulando algumas coisas que nós já vimos. A primeira delas é fazer missões, evangelizar, discipular, não é algo que nós fazemos na força do nosso braço. É algo que nós fazemos na dependência do poder de Cristo Jesus. Lembrem-se sempre disso. Não adianta você pensar assim, eu consigo. Não, você não consegue. Agora, se você olhar para Cristo e falar, em Cristo eu consigo, aí está certo. Aí está legal. Se a igreja olhar para si e falar, mas nós não temos condições de plantar uma igreja. Nós não temos condições de sustentar um missionário. Pense assim, mas em Cristo Jesus, conforme a demanda, Deus mandará os recursos. Porque Ele mesmo exige que cumpramos estas coisas. Então, por meio de Cristo, nós conseguiremos vencer as barreiras. Por meio de Cristo Jesus, nós seremos sustentados nas nossas necessidades. Deus há de prover em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, fazer missões não é uma escolha, não é uma decisão tua. Fazer missões é um dever, é uma responsabilidade, uma ordem de Cristo Jesus. Você precisa ir. Esta igreja precisa ir, precisa avançar, precisa romper ainda mais. Louvado seja o Senhor pela vida desta igreja e por tudo que já tem sido feito, mas nós sempre podemos fazer um pouco mais. Sempre podemos avançar mais em Cristo Jesus. Há poder em Cristo Jesus para irmos muito mais longe. O problema de não irmos tão longe não é o Deus que nos capacita, não é a falta de poder em Deus, não é a falta de recursos em Deus, é a nossa falta de visão. Não é verdade? Nós enxergamos, só que enxergamos muito pouco, a nossa visão é muito curta, muito temerosa. Nós somos do tipo que está com Cristo no barco e porque o barco está balançando um pouco, porque os ventos estão ali rugindo, porque as águas estão espumando, nós desesperamos e balançamos a Cristo e falamos, não te importa que pereçamos, Cristo. E Cristo levanta tranquilinho e fala, Elaiá, acalma, cala-te, e vocês comecem a ter um pouco mais de fé. Que isso?
Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vocês estão desesperados por quê? Vamos caminhar, gente, com Cristo. Vamos avançar com Cristo. Vamos sonhar com Cristo Jesus. Vamos almejar coisas maiores em Cristo Jesus. E para a glória dele, ele há de fazer aquilo que é da sua santa vontade. Em terceiro lugar, devemos fazer discípulos e não prosélitos. Deus não nos chamou para fazer cristãos presbiterianos, gente presbiteriana apenas. Deus nos chamou para fazer cristãos, gente que crê em Cristo Jesus. Não apenas pessoas que ocupem os bancos das nossas igrejas, mas pessoas que ocupem as fileiras nos céus. Esse é o nosso chamado em Cristo Jesus. Nós não temos o que temer. Jesus está conosco. É Ele quem opera por meio de nós. E Ele jamais nos abandonará. Em Cristo Jesus, na presença de Cristo Jesus e no poder de Cristo Jesus, é que nós devemos ser uma igreja missionária. Que Deus nos abençoe para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Amém.